Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à aula número 2 do nosso curso de oratória. E hoje a gente vai estar conversando sobre a implementação do silêncio na sua fala. Afinal, se eu te contar que 90% das pessoas acham que o silêncio ele é simplesmente desnecessário, que não tem utilização. As pessoas não sabem como utilizar o silêncio na fala. E hoje, nesse vídeo, que é de extrema importância, eu vou estar te dando 4 motivos, 4 formas de implementar o silêncio dentro da sua fala e mostrar que o silêncio é sim útil. Tem forma de você usar o silêncio ao seu favor. Mas antes de a gente partir para esse vídeo, eu queria já contar com o seu like, com a sua inscrição. Afinal, esse projeto só está começando e tudo graças a vocês que me acompanham. Então, quer melhorar a sua comunicação? Embarca junto aqui, porque juntos vamos melhorar a sua comunicação. E partindo direto para o primeiro motivo do porquê se utilizar o silêncio durante a fala. O motivo número 1 é deixar as pessoas digerir aquilo que você falou. É isso aí. As pessoas esquecem que quando querem transmitir uma mensagem, é preciso que deem um tempo para outra pessoa digerir. Afinal, vamos trazer um exemplo prático no dia a dia. Você vai numa palestra, o palestrante parece que está correndo uma maratona da comunicação. Porque ele fala, aí ele toca num ponto que te chama a atenção e te faz refletir. Só que, no entanto, você fica refletindo e ele continua falando. Aí quando você termina de refletir, você fica... O que ele está falando agora? Me perdi. Opa! O que aconteceu? A pessoa ficou falando, não deixou o público digerir. Agora vamos trazer o extremo oposto, que acontece com muita frequência. A pessoa que tem domínio pleno da fala. Utiliza o silêncio, deixa a pessoa refletir. Às vezes nem fala muito, fala bem pouco. Mas é aquela mensagem que toca. As pessoas falam, nossa, que mensagem valiosa. Me fez refletir do início ao fim. É, por exemplo, se eu falar o seguinte para vocês hoje. Você está no lugar que suas escolhas te levaram. Eu fico em silêncio. Deixa ali uns 10 segundos para você refletir. Você fala, caraca, eu só tô aqui realmente por conta das minhas escolhas. Será que eu poderia estar num lugar melhor? Será que eu poderia ter evoluído? Veja que esses questionamentos, eles só são válidos e trazidos a partir do momento que eu te dou um silêncio para você refletir. Eu te dou uma oportunidade para você pensar. Agora, se eu continuo a minha fala, eu ignoro, cito essa frase bonita e continuo minha apresentação, você pode ficar presa nela. Porém, aquilo de valor que eu tenho que trazer de continuidade na minha fala, ficou para trás, porque você não prestou atenção. Então, esse é o primeiro motivo. Use o silêncio como uma forma de deixar o seu público preso, reflexivo, para você pegar e deixar seu público digerir aquilo que você falou. Nosso tópico número 2 do porquê utilizar o silêncio. Afinal, você já ficou em uma apresentação em silêncio? Quando o professor te fez uma pergunta e você sabia a resposta, mas você tinha que formular ela na sua cabeça? E aí? Sim? Não? Provavelmente você fica... enquanto está pensando. Isso é bem normal. Na verdade, esses são os famosos vícios de linguagem, o famoso né, ué. São muletas da comunicação. Mas calma, fica tranquilo. Você vai ter uma aula somente sobre vícios de linguagem. Já tem um vídeo aqui no canal. Vai lá conferir caso te interesse. Se você seja uma pessoa que fala muito tipo, mano, gírias, e você quer acabar com isso, tem vídeo aqui no canal. Mas também vai ter uma aula própria dentro do curso de oratória. Então, calma lá. Mas voltando ao principal foco, que é você não utilizar esses elementos como um preenchimento da sua fala.
Mas por que, Vitor, que isso acontece? Porque quando eu faço uma pergunta com uma pessoa, e ela até pode saber a resposta, mas ela está formulando, ela fica... Bom, tem vários motivos, eu poderia ficar aqui adentrando neles, porém, um dos mais comuns é o medo e o receio de que, se eu ficar em silêncio, eu não vou estar transmitindo tanta confiança, tanta criatividade na minha fala, vou estar demonstrando insegurança naquilo que eu estou falando, e por isso fica esse Mas sabe de uma coisa? É mentira. Esse pensamento só na cabeça que passa. É isso aí. Da próxima vez que você for falar e alguém te perguntar alguma coisa, você saber a resposta, mas se tiver que formular, no lugar de colocar um um não, um né, fique em silêncio. Porque o silêncio ele vai fazer a pessoa que te olha, primeiro, gerar uma expectativa. Vai falar, nossa, esse menino tem pleno domínio. Não fica desesperado sob pressão. É isso que passa nas pessoas que estão te olhando. Então para de querer preencher sua fala com essas famosas muletas da comunicação, achando que elas estão te fazendo bem, porque elas não estão. Pelo contrário, estão prejudicando a sua comunicação. É até importante que eu falo sobre isso, porque o próximo vídeo é sobre vícios de linguagem. Mas eu quero contar com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário, se você quer na próxima semana já essa aula. Se não, a gente vai ter que mudar o calendário. Mas se você quiser, então a gente já lança na próxima semana, na próxima segunda-feira. Toda segunda-feira tem vídeo aqui. Então bora que bora, o tópico 3. Chegamos no terceiro motivo do porquê usar o silêncio dentro da comunicação. Isso eu queria até contar uma história, se vocês me permitem, né? Que é deixar o público curioso. É isso aí mesmo. Utilizar o silêncio para deixar as pessoas curiosas. Veja, a minha beca está aqui atrás. Eu tenho o costume de fazer alguns plenários do júri, e em muitos deles eu tenho que prender a atenção do jurado de uma forma muito mais assertiva. E principalmente em casos que o jurado já chega com uma opinião formada. Como que funciona? Eu lembro até hoje de uma vez que eu estava fazendo um plenário, e aí eu sabia que o jurado não estavam prestando atenção na minha fala. Era muito evidente. Fazia 4 minutos que eu estava falando e eles estavam, não prestando atenção. E aí eu falei, bom, como um bom professor de oratória, eu sei inverter e fazer eles prestar atenção. E eu dei um tapa na mesa. Pá! E eu fiquei um pouco em silêncio. Chamou a atenção de todo mundo. E todo mundo me olhou, todo mundo curioso, sem entender nada. Por que eu dei aquele tapa na mesa? Eu falei o seguinte para os jurados: eu vou mostrar uma prova que a promotoria não teve coragem de vir aqui perante vossas excelências e trazer. Eu vou mostrar essa prova. E eu fiquei em silêncio. Fui até o meu lugar. Peguei o papel. Realmente eu tinha uma prova para debater, tá, gente? Deixando claro para vocês. Eu fiquei em silêncio. Mas quando isso... O que aconteceu quando eu fiz isso? Todo mundo começou a prestar atenção em mim. Todo mundo começou a gerar uma expectativa, uma curiosidade daquilo que eu iria falar. Quando eu voltei com o meu papel e eu comecei a argumentar, os 7 jurados estavam prestando atenção. O silêncio, ele serve para isso também. Para você causar uma expectativa, uma conclusão. Quer ver um exemplo simples? Vamos imaginar aqui comigo. Eu vou te falar uma frase de 2 maneiras. Você me fala qual é a mais correta. Vamos lá. Opção número 1. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre oratória e comunicação. Sabe? Essa foi a número 1. Agora a número 2. Eu hoje tô aqui para conversar com vocês sobre a oratória e a comunicação. Qual é a diferença? Eu dei algumas pausas
Foram pausas longas? Não. Nem sempre precisa ser pausa longa. Não estamos falando aqui que o silêncio tem que durar para sempre. Mas você saber usar ele de forma estratégica para prender o seu público, para que faça ele acompanhar a sua mensagem, que eles gerem aquela expectativa do seu espectador e fala, qual será a próxima fala que ele vai dizer? É esse sentimento que o silêncio pode trazer dentro da sua comunicação, se você aprender a utilizar. E o motivo número 4 que eu queria falar com vocês, que é autoridade. É isso aí mesmo. O silêncio pode transmitir autoridade. E você aí achando que o silêncio era desnecessário, não tinha utilidade, olha só, o silêncio pode sim gerar autoridade. E olha, é uma das melhores ferramentas para isso. Portanto, que eu queria te convidar a refletir comigo sobre um personagem que faz isso com uma elegância. Você já ouviu falar no Thomas Shelby, da famosa série Peaky Blinders? Se você assistiu a série, você vai recordar que em vários momentos, quando o Tommy era indagado, quando ele era questionado, ameaçado, qual que era a reação dele? Não era responder de momento, era ele se posicionar, ficar em silêncio, esperar a melhor oportunidade e só assim ele responder. Eu lembro até hoje dos primeiros episódios onde foram perguntar quem era o líder dos Peaky Blinders. Estavam os 3 irmãos ali, e aí a pessoa analisa que os 2 irmãos agem por impulso. E aí o Tommy quieto, analisando a situação, a pessoa lá, eu não vou me recordar o nome, fala, não é vocês, é você que é o chefe. Por que isso? Você lembra dessa cena? Já me conta aqui se você assistiu Peaky Blinders. Acontece que a autoridade do Tommy era transmitida pelo silêncio dele. Enquanto os irmãos estavam agindo simplesmente por impulso, ele estava calmo e analisando a situação. E é isso que o silêncio traz. O silêncio, ele não é visto pelas outras pessoas como uma forma de insegurança, uma forma que você está nervoso. Pelo contrário, mostra que você está confiante, domina aquilo que está falando, aquilo que está fazendo. Então aí é o último motivo e um dos mais importantes para você aprender a colocar o silêncio dentro da sua fala, que é para transmitir autoridade. Afinal, você quer ser uma pessoa que tem autoridade naquilo que fala ou uma pessoa que não tem autoridade? É esse o questionamento que eu te trago. E aí? Lembra da frase que eu falei no começo do vídeo? Que eu dei como exemplo? As suas escolhas fazem você estar onde está. Eu usei de uma forma diferente, não tem problema. O importante é você entender. Se você quiser melhorar a sua comunicação, você transmitir autoridade, uma das formas é você utilizando o silêncio a seu favor. E assim, meus queridos, chegamos ao final desse vídeo. E eu novamente queria contar com a sua inscrição, com o seu like. Não é possível que você chegou até o final desse vídeo e você ainda não se inscreveu, não deixou seu like, seus comentários aqui. Aproveita para seguir lá no Instagram, thiago.ponteskoski, porque lá tem vídeo, tem técnica, tem dicas de oratória todos os dias. Então vai lá, aproveita. A gente falou até mesmo sobre o Thomas Shelby. Lá no meu Instagram tem uma publicação que a gente analisa a comunicação silenciosa do Thomas Shelby por completo. Vai lá conferir. E eu te vejo na próxima segunda-feira, se Deus quiser, no nosso próximo encontro sobre vícios de linguagem.